processo de corrida foi pra mim um eterno desafio, pra ser sincera. Eu via esse pessoal nas redes sociais, né? Tipo, nossa, porque eu corri aqui maravilhosamente bem, nossa, porque o treino hoje foi ótimo. E eu saía destruída. Toda vez que eu acabava de correr, eu não tava tendo a mesma sensação que eu tive na prova, de uma sensação muito legal. Sempre foi um desafio muito grande, principalmente psicologicamente pra mim. Eu sempre penso em, tipo, ai, será que eu paro aqui um pouquinho? Ai, será que eu, tipo, dou uns 5 minutos, sabe? E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMcast. O episódio de hoje foi com a Giulia Loschiavo, que é uma pessoa universalmente conhecida por praticar aquatlon e falar sobre as verdades do esporte, da corrida, da natação e também da musculação. Ao longo do episódio, a gente passou por 3 pontos principais. O primeiro deles, dificuldades na corrida. A gente falou bastante sobre isso, foi quase uma sessão de terapia de 2 corredores ali, foi bem divertido. Depois a gente falou um pouco sobre nossa experiência na natação. Tanto eu quanto ela começamos a nadar de certa forma recente, então a gente compartilha um pouco da experiência de sair moído, como a gente começou, etc. E no fim, a gente obviamente falou sobre produção de conteúdo. A Ju é uma pessoa que tem produzido bastante conteúdo de altíssima qualidade, então eu sempre tenho interesse de entender como é a cabeça das pessoas que eu admiro ali no mundo da produção de conteúdo e como elas têm enxergado esse mundo das redes sociais. Meu nome é Gui Monteiro, eu curto muito startups e corrida de rua, e o único pedido que eu tenho pra você é que se você chegar até o fim, dá um like, independente da plataforma que você tiver, e se você estiver pelo Spotify, não esquece de dar 5 estrelas, porque me ajuda demais. Fiquem agora com a Giulia. Boa, Gil. É um prazer gigantesco ter você aqui comigo no meu podcast. Mais uma vez, eu te falei isso agora há pouco, mas falando agora em gravação também, você é uma pessoa que eu acompanho ali suas natações, as suas corridas, e também foi uma das pessoas que eu conheci no dia que você e as meninas fizeram aquela fileirinha pela USP, e a gente vai chegar lá. Cara, eu conheci, tipo, todos vocês naquele momento, e falei assim, caraca, isso parece uma nova tendência aqui do TikTok, e desde que eu vi aquele vídeo, vocês não saíram da minha For You. Inclusive eu descobri que o grupo de vocês é minha For You no TikTok, a gente vai falar sobre Isso. isso em algum momento, mas muito obrigado pelo tempo de vir aqui bater um papo, Gil. Imagina, obrigada você pelo convite. Eu até me senti muito importante. Eu falei, caraca, ir num podcast pra falar. Até brinquei aqui com o Gui, falei assim, será que eu tenho alguma coisa pra falar? Tô um pouco nervosa, mas vamos lá, vamos contar um pouquinho aí de tudo, do começo, né, de tudo. Boa, bora que bora. E a ideia é ser um papo bem descontraído mesmo. Então, para começar isso aqui, você é advogada, corredora, nadadora. Assim, Eu sou. quando que começa o esporte na sua vida? Qual a sua história? Da onde você vem? Para onde você vai? Conta tudo. Então vamos lá. Eu me chamo Júlia, eu tenho 24 anos, eu sou advogada, atualmente eu trabalho numa instituição financeira, então a minha rotina ela é uma loucura, assim. Eu trabalho como advogada mesmo dentro da instituição faz mais de um ano, um pouquinho mais de um ano. E aí eu tenho essa rotina um pouco acelerada, que eu faço visitas com os escritórios credenciados que eu trabalho, então eu viajo bastante, tanto é que eu até documento isso, né, no TikTok, no Instagram, e aí o pessoal fala, nossa, mas você trabalha com o que que você viaja tanto? E não, gente, não viajo tanto, é que eu acho mais legal esses dias, aí eu acabo gravando. E aí, com tudo isso, com toda essa rotina, eu resolvi encaixar o esporte. Mas o esporte, para ser muito sincera, surgiu na minha vida há mais ou menos 2 anos, que foi quando eu comecei a nadar, mas eu não tinha o menor interesse, tá? Eu ia por uma questão de estética mesmo. E eu acho até importante falar isso, porque, cara, eu até comentei uma vez com as meninas, eu falei, vamos ser muito sincera, tipo, vocês começaram o esporte por quê, né? E aí elas começaram a falar e tudo mais, e para mim foi uma questão basicamente de estética. E eu vejo muitas poucas pessoas falando sobre isso, né? Eu acho que a maioria das pessoas, e assim, que eu converso e pego ali, sabe assim, algumas palavrinhas chaves, foi para tentar emagrecer. E comigo não foi diferente, tá? Eu entrei assim na natação, que foi um esporte que todo mundo me vendeu que eu ia emagrecer, porque eu trabalho tudo, né? E aí eu falei, não, bora, né? Vamos fazer e tal. Só que eu não tinha a menor constância, tá? Eu ia, tipo, uma vez, 2 vezes no máximo. Eu fiquei mais ou menos um ano assim. E eu sempre fui rodeada de pessoas que eram do esporte. Tipo, minha mãe, rata de academia, Gabriel, triatleta, desde quando eu conheci ele. Minha sogra também corre, nada. E eu não tinha o menor interesse, assim, menor interesse mesmo. Enfim, eu ia lá nas competições e ficava por isso mesmo. Eu ficava na skin torcedora,
E isso pra mim bastava. Todo mundo falava, nossa, mas você não vai entrar no esporte. Eu, tipo, gente, pelo amor de Deus, não. Tipo, não é a minha cara, não, não vou. E aí, no final do ano passado, eu tive um problema gástrico muito grande, assim, que eu tive que parar no hospital. E aí também influenciou por conta de uns problemas emocionais que eu tive. E, cara, foi o start, assim, que eu virei e falei, eu preciso fazer alguma coisa. Acho que o ponto principal ali pra mim foi o emocional, que eu falei, eu não posso ficar mais nessa situação. Então, eu preciso me movimentar de alguma forma, preciso me distrair de alguma forma. Já tinha tomado gosto pela natação, mesmo não tendo uma constância, então falei, vou focar aqui. A minha rotina era, tipo, muito louca e tal, então eu foquei primeiro na natação. E eu vivo basicamente de organização, então eu me organizei super para ter a natação junto com a minha rotina. E aí comecei a pegar gosto, comecei a ir, mas foi um start, assim. Foi a primeira vez, sinceramente, que eu pratiquei uma atividade física e coloquei na minha cabeça que eu queria mudar sem pensar na estética, sem pensar no corpo. E eu acho que esse foi o ponto para eu continuar no esporte, para ser bem sincera, porque eu acho que se eu tivesse esse pensamento ainda, eu não tinha continuado, não ia ser, tipo, constante, sabe? E aí, desde o final do ano passado, eu me mantive na natação, tipo, bem constante mesmo, de treinar e de pensar em competir, né, em águas abertas e até mesmo em piscina. E aí foi quando eu resolvi, tipo, começar a correr sério mesmo, porque eu já tinha feito uma corrida antes, no meio do ano passado, se eu não me engano. Mas assim, ganhei, fiz e foi só isso. E aí entrei pra corrida e, sim, foi um match dos dois e até agora tô aqui. Só Legal. isso. Então, se eu entendi bem a timeline ali, 2 anos atrás você começou a natação porque você queria emagrecer, você queria melhorar a estética, e aí não Isso. pegou a vibe, assim, tipo, cara, não. Não, porque era uma coisa assim que não se sustentava, né? Tipo, eu sempre procurei muito a minha estética de, ai, o corpo perfeito, ai, me olhar no espelho e me gostar muito. E eu tinha oscilações, né? Porque eu olhava aquilo e falava assim, ah, não gosto. Ah, então não tá dando certo, eu vou parar. Então, o esporte, pra mim, junto com essa, né? Podemos chamar de uma distorção de imagem, né? Uma obsessão pela estética, eles não se acompanhavam. Por isso que eu acho que eu também nunca fui do esporte, né? Nunca fui de me apaixonar de fato. Não acompanhava. Eu olhava uma coisa e eu via que o esporte não estava fazendo, eu despencava um. E sempre era o lado mais fraco, que era o do esporte para mim, que eu tinha que, né, me exercitar, enfim. Então foi isso. Há 2 anos atrás aí eu comecei, há basicamente 2 anos foi a natação, mas de fato no esporte, a gente está aí desde dezembro do ano passado, não tem nenhum ano. Legal, entendi. Tem um campo, né, da economia, sei lá qual campo que eu curto muito, que é a teoria dos jogos. E a teoria dos jogos fala muito sobre a diferença de jogos finitos e infinitos. O jogo finito é aquele que tipo, tem uma meta, por exemplo, quero começar a nadar para emagrecer, e aí você muitas vezes agrega essa meta a um ponto definido no tempo. Então, quero emagrecer daqui a 2 meses. E aí, em contrapartida, existem os jogos infinitos, que é quero nadar. Em que o jogo infinito, a grande graça ali é continuar jogando, ou quero correr e continuar jogando. E aí, por consequência de você estar jogando o jogo finito, a estética acaba vindo. E eu sinto Exatamente. que isso aconteceu comigo também. Por muito tempo, quando eu era adolescente, ali, 14, 15 anos, eu ia pra academia, eu via aqueles influenciadores fitness, eu falava assim, cara, esses caras têm um corpo muito fera, quero ir na academia, quero ter o corpo dessa pessoa. Chegava na academia e falava assim pro instrutor, ó, eu quero ficar forte, mas assim, eu não quero ficar muito grande, não. E assim, eu tô super tranquilo de tempo, daqui a uns 2, 3 meses eu tô tranquilo, assim, se eu chegar no nível daquele corpo ali, apontava pra um cara claramente que treinava há uns 20 anos. É, então, eu também passei por essa fase de jogar o jogo finito. E obviamente eu parava a academia, ou fazia 2 vezes por semana e não via o resultado que eu queria, me frustrava e acabava deixando de fazer. E hoje, eu até fui na nutricionista hoje, inclusive. Eu tô no melhor corpo que eu já tive na minha vida, assim, tipo, tenho orgulho de onde eu cheguei em termos de musculatura, de como eu me enxergo no espelho, mas porque eu parei de pensar nisso, sabe? Tipo, quando eu comecei a correr, eu tava Exatamente. pensando em, cara, eu gosto de correr. Quando eu comecei a aumentar o fortalecimento, é porque eu gosto de fortalecer. Natação é a mesma coisa. E, tipo assim, hoje minha nutricionista falou, Gui,
parabéns, você evoluiu muito desde a primeira vez que você veio aqui. Tipo assim, eu não tava pensando nisso, eu tava pensando em o que eu preciso fazer pra chegar no próximo treino e correr melhor. Então acho que é a diferença do jogo finito pro infinito, que é a mudança que teve na minha e na tua vida no esporte, talvez. É exatamente isso. Eu fui na nutricionista no começo desse mês e, cara, tipo, as minhas medidas diminuíram muito, principalmente da perna, assim, tipo, eu ganhei muito músculo. E ela, você não percebeu? E eu, não. Ela, mas nem na calça, tipo, na hora de colocar. E eu, tipo, não, porque, cara, isso não é mais da minha rotina, sabe? Do meu cotidiano, assim, de ficar reparando e olhando toda hora no espelho pra ver se tá certo, pra ver se eu tô gostando ou não. Foi tão natural que na hora ali eu me surpreendi, ela tipo, se surpreendeu e eu falei, nossa, gente, tipo, virou rotina, sabe? Sim. É Mas é o, isso. o hábito, tipo, querendo ou não, a gente criou o hábito ali, criou o sistema, você que é da organização, eu descobri agora que você é a maluca da organização, a gente criou o Sim. sistema para evoluir independente de um tempo ali finito, e por acaso isso faz a gente evoluir. É bem legal. E aí, então você começa na natação mais sério em dezembro do ano passado, e como que foi assim seu início? Você já tinha alguma base de natação? Porque natação é um esporte que, especialmente quem está começando mais tarde, tem uma certa dificuldade ali de se posicionar na água, conseguir nadar. Como que foi o começo para você? Você se sentia bem de ir pro treino ou você teve que se forçar nos primeiros dias? Então, eu fiz natação quando eu era pequena, e aí eu parei. Acho que eu fiz 5, 6 anos, 7 anos por aí, né, na natação, quando eu tinha essa idade. E aí parei e nunca mais. Quando eu voltei a fazer natação, obviamente eu não tinha resistência nenhuma, né? E aí eu fiquei 4 meses nadando a metade dos 25 metros. Então eu nadava a metade da piscina. Eu ia até a metade e voltava, fazendo educativos, exercícios educativos, né, que melhoram na sua braçada, melhoram na respiração. Eu tive dificuldade sim na respiração, porque quando você entra num ritmo assim de nado, é diferente do que você tá lá na piscina super se divertindo, né? A respiração é diferente. Então, eu tive que fazer exercícios de respiração, tipo, abaixar, respirava, levantava. Teve todo esse processo e eu fiquei basicamente uns 4 meses assim. Depois desses 4 meses, eu comecei a nadar a raia toda. Mas assim, eu também nadava até a raia, tipo, dava os 25, e aí eu tinha uma pausa e voltava os 25. Não era algo contínuo. Eu lembro da primeira vez que eu nadei os 50, né, os 25 e depois os 25, eu quase faleci. Eu quase faleci. Eu falava assim, foi uma falta de ar que eu falava pro professor, o que que é isso? Tipo, eu não vou conseguir fazer 100 metros, né? E eu recebo muitas perguntas assim, dá dica para iniciante. Eu acho que uma dica que eu daria é focar na respiração e na técnica. A gente acha que, tipo, eu principalmente, né? Quando eu comecei, eu tive paciência comigo nesses 4 meses. Quando eu entendi que eu já estava mais encaixada na respiração, que eu já estava um pouquinho mais encaixada nas técnicas e que eu queria nadar os 50, eu queria muito volume. Tipo, eu quero volume, eu quero fazer volume, volume, que é basicamente o que todo mundo quer, né? E, assim, gente, paciência. Paciência, foco na respiração e foco na sua técnica, que é o que vai fazer você nadar muito melhor. E eu demorei, tá? Eu demorei. Eu fiquei, assim, esses primeiros 4 meses eu tive muita constância, muita mesmo. E depois eu comecei né, não ir muito, ir uma vez, 2 vezes. E aí eu demorei para evoluir um pouco, tá? Pra ser bem sincera, eu não nadava mais do que 1.400 metros e era bem sofrido, bem sofrido. Eu terminava o treino bem cansada. E era o treino de 1 hora, assim. E aí eu treinava com um treinador específico que ele também não me estimulava muito. E resolvi trocar, e quando eu resolvi trocar, tipo, o mundo da natação para mim mudou da água pro vinho, que eu falei assim, caraca, né? Tipo, eu consigo mais, eu consigo ter mais resistência, eu aprendi muito mais técnica, muito mais exercício educativo. E hoje eu consigo nadar um volume de 2.500 metros, assim, que eu acho que pra mim tá super ok. É muito bom mesmo. 2.500 metros. Quando eu comecei a nadar também, eu fiz uma pergunta pro meu técnico. Eu falei assim: e aí, quanto que é o volume que a galera nada pra fazer um 73? Que é a metade do Ironman. Aluno ousado. Ele falou assim: Gui, eu vou te responder, mas você não ouse comprar um 73 agora. Ele falou: mais ou menos 2.500, 3 de volume total no treino.
Então, Meu, mas de você fato é um sabe que eu volume tenho muita pancada. dessas também? Como é que é? Eu tenho muita dessas também. Teve o Troféu Brasil agora, né? Sim. Aí lá fui eu pesquisar as distâncias. 750 metros de natação. Eu falei, eu consigo? 10 quilômetros correndo. Eu falei, eu também consigo? Falei, só me resta a bike, né? Eu também fico muito pensando nessas coisas, tipo, e se rolar ali? E se rolar aqui? Mas é engraçado, né? Tipo, a gente se projeta muito, muito lá pra frente. Sim, eu faço isso com frequência. E é um exercício que eu tenho que fazer, que eu tô fazendo aos poucos de, tipo, viver mais o momento que eu tô agora como esportista, voltando de lesão, como um amador, que de fato é um amador, e tem que evoluir aos poucos, porque se a gen- eu sinto que se eu continuar com esse sistema que eu tô hoje de treinos, eu não preciso ter pressa, porque lá pra frente eu vou conseguir colher resultados melhores do que se eu apressar as coisas e, por exemplo, voltar a fazer uma maratona tão cedo assim. Eu pretendo fazer ano que vem, na Uhum. verdade, mas vai demorar um ano, pelo menos. Se tudo der certo, Berlim ano que vem, vamos ver. Mas bem É legal. isso aí. E aí, então, pelas minhas contas, isso é março ou abril desse ano que você já estava fazendo ali 4 meses de natação e aí começou a não ir com tanta constância e depois, ali na metade do ano, você começou a ir mais. Em que momento entra a corrida na tua vida? A corrida entra na minha vida, se eu não me engano, foi na metade do ano passado também, que foi assim, onde eu trabalho, eles patrocinam uma corrida e eles fizeram um sorteio e eu falei assim, vou me inscrever aqui, né? Como quem não quer nada. Aí me inscrevi, isso era numa segunda-feira. Na quarta-feira saiu o resultado e eu acabei ganhando a inscrição de 5 quilômetros. E eu, tipo, super feliz. Falei, vambora. Tipo, com certeza, né? Vamos fazer a corrida. Aí eu cheguei em casa, super animada, super animada. Falei, nossa, Gabriel, vou fazer uma corrida de 5 quilômetros, porque eu ganhei. O Gabriel, ele arregalou o olho. Ele falou assim, Júlia, como assim? Como assim você vai fazer? Tipo, quando é e tal? Eu, tipo, é domingo. Isso era numa quarta. Aí ele, Júlia, mas você nem corre, você nunca correu, tipo, você vai se machucar, pelo amor de Deus. Aí eu ainda virei pra cara dele e falei assim, você acha que eu não consigo correr 5 quilômetros? Tipo, grandona, né? Aí ele olhou pra minha cara e falou: Não, não consegue. Aí eu falei: Consigo sim. Oxe, tá maluco? Aí ele super preocupado. Aí ele virou pra mim e falou assim: Vamos treinar então. Aí eu dei umas trotadinhas misturadas com caminhada na quinta e na sexta. Sábado eu descansei. E aí fui no domingo pra prova. Acordei animadíssima. Parecia uma maratonista de elite, 5 horas da manhã. Eu tava com energia, pico de energia aqui, ó. Tava muito, muito feliz. Tirei foto lá com as plaquinhas de 5 quilômetros e foi a largada. Aí o Gabriel até brincou comigo. Ele falou: se você não voltar em mais de 40 minutos, eu vou te buscar. Aí eu falei: beleza. E eu não tinha a menor noção de tempo, de nada, assim. Aí larguei. Menino, larguei. E aí comecei a dar uns trotezinhos. Não chegava o primeiro quilômetro. Aí eu falei assim: ferrou. Tipo, eu já tava acabada e não chegava o primeiro quilômetro. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que que vai ser de mim nessa corrida? Porque ainda falta 4, né? Aí passou o primeiro quilômetro, eu comecei a andar. Aí eu corria de novo, andava, corria de novo. Eu só pensava assim, não vou conseguir chegar. Porque não chega, não chega nunca. E aí, assim, eu fiz a prova mais caminhando do que correndo. E até tem uma foto, tipo, eu chegando, vendo a linha de chegada, eu tô, tipo, com os braços levantados, assim, pedindo pelo amor de Deus e aleluia, né? Passei, eu fiz os 5 quilômetros em 40 minutos e fiquei muito feliz, assim, apesar de ter mais andado do que corrido, eu fiquei muito feliz e aquela energia pós-corrida foi que me deu, tipo, um startzinho que eu falei, caraca, que bom é isso aqui, tipo, como é bom correr. É, apesar de a corrida ainda assim ser pra mim o esporte mais difícil, né? Tipo, entrou na minha vida assim, do nada, espontânea, ganhei a inscrição, vamos. Depois disso que eu ganhei a inscrição, eu, tipo, larguei, assim, nunca mais pensei em correr. Eu gostei muito da sensação, tipo, eu fiquei com ela na cabeça, tipo, ai, que sensação boa. Mas aí até então ok, morreu, né? Morreu o assunto. Aí, em dezembro, eu comecei bem mais sério a natação. Foi aí que a natação me puxou pra corrida. Eu comecei a entrar nesse mundo mais de pensar em competir e tudo mais, entrou a corrida.
Eu comecei a correr mais sério, né, em janeiro desse ano. E aí todo o processo de corrida foi pra mim um eterno assim, um eterno desafio, pra ser sincera. Eu vou fazer das palavras da Malu as minhas, não era prazeroso pra mim. E demorou pra ser prazeroso. Eu via esse pessoal assim nas redes sociais, né? Tipo, nossa, porque eu corri aqui maravilhosamente bem, nossa, porque o treino hoje foi ótimo. E eu saía destruída. Toda vez que eu acabava de correr, eu não estava tendo a mesma sensação de que eu tive na prova, de uma sensação muito legal. Sempre foi um desafio muito grande, principalmente psicologicamente para mim. Eu sempre penso em, tipo, ai, será que eu paro aqui um pouquinho? Ai, será que eu, tipo, dou uns 5 minutos, sabe? Eu tenho muito isso, eu não sei se você tem isso também, se já chegou esse momento pra você também, de não ser prazeroso, mas pra mim é uma luta, tipo, psicológica a corrida. E me ensinou muitas, muitas coisas, principalmente a ter paciência e não ser tão ansiosa. A corrida, assim, ela veio pra me dar, tipo, meio que um sossega, sabe? Assim, acho que em todos os aspectos. Porque ela é muito desafiadora, muito. Eu lembro de uma vez que eu corri no Ibirapuera, eu tenho até trauma de lá, porque eu fui grandona assim também, né? O Gabriel saiu pra correr, aí ele, quanto você quer fazer? Aí eu falei assim, eu acho que eu vou fazer 5 quilômetros. Enfim, eu não fiz 5 quilômetros, eu fiz 2 quilômetros e eu saí chorando de soluçar. Eu chorava e eu falava assim, meu Deus, eu sou pior do que eu pensava. E aí ele me abraçava e falava, calma, é só treinar. E eu falava, treinar quanto? Tipo, sabe quando você não tem, você não mensura, tipo, quanto tempo você tem que treinar, o quanto você tem que se dedicar. E assim, eu achava que era tudo muito fácil, tudo muito rápido. Até porque, vamos ser sinceros, pelo menos pra mim, eu nunca tinha visto alguém sentar e conversar, tipo, sobre o que é o real da corrida. Né? A gente estava comentando sobre gourmetizar a corrida. Eu nunca tinha ouvido alguém falar, tipo assim, ó, você não vai conseguir. Não, era sempre conteúdo tipo, você vai conseguir, você consegue, e tananã. E, cara, eu não consegui. Isso me frustrou muito. Então, tipo, sempre a corrida é puxado, assim, pra mim. E eu fiz até um vídeo, eu já nem lembro mais quando foi, que eu até escrevi na legenda. Eu falei assim, hoje a corrida ela é prazerosa pra mim, porque eu entendi a corrida. Mas por muito tempo não foi. Não foi. Eu acho que assim, ela me desenvolveu em vários aspectos, mas demorou. E hoje eu posso falar que ela é prazerosa. Antes não. Eu entendo, assim, a história pra mim foi muito parecida e até hoje, frequentemente, tem dias que eu acordo e eu faço questão de falar no meu vídeo que eu não tava motivado pra correr. Tipo, não tava motivado, fui, treinei, foi ruim. É, No fim, eu acabo fazendo a maior parte das vezes, chegando até o fim, mas tem dias que não é prazeroso mesmo, e especialmente no começo, pô, era uma merda. Eu acho que quando eu fiz a minha primeira corrida, eu até falei isso em um podcast que eu não lembro qual. Eu nem sabia que existia prova, tá? Quando eu corri pela primeira vez, eu não tinha a menor ideia. Eu corri no parque, eu ia caminhar, acabei correndo. E assim, foi 2,37 quilômetros e eu morri morto, assim. Morri total, não tinha a menor condição. E essa época eu fazia, tipo, musculação 2 vezes por semana e eu me achava top. Assim, eu falava assim, cara, sou o maior inimigo do sedentarismo brasileiro, é, com a minha musculação 2 vezes por semana. Já era um bodybuilder. Porra. E aí, acho que de fato a corrida traz muita humildade pra gente, assim, de mostrar, calma aí, fião, fica, fica de boa aí que você não é Exato. tão grande quanto você imagina, não. É, quem hoje corre longe e corre rápido, não é porque nasceu com dom, mas é porque tá correndo há muito tempo e tá Há fazendo isso muito bonitinho tempo. e conseguiu escalar de certa forma a evolução no esporte. Não tem como apressar o processo. Você até pode tentar burlar, que de certa forma foi o que eu fiz com a maratona, tentando burlar ali um processo natural. E a consequência vem, igual veio para mim. Então eu tive uma fratura ali, muito porque eu quis adiantar um processo, correr uma maratona, também pensando em pace com menos de 2 anos de treino, e aí a conta veio. E junto com a conta eu sinto que veio aprendizado, né, de 88 dias sem correr. Que foi no período que eu comecei a natação, por sinal. Eu quebrei o pé, Uhum. descobri isso. Na semana seguinte, tava eu nadando lá com flutuador e palmar. 1 mês e meio de flutuador e Sem bater palmar. a perna. Não batia a perna. Ficava. Cara, meu ombro.
Juro por tudo, porque eu não sabia a técnica. Eu nadei quando era. Queima, né? Porra, Nossa, o queima. primeiro dia, eu tava até com vergonha de falar pro professor, tipo, cara, o que vocês fazem pro tríceps de vocês não parecer que vai explodir? Porque tava doendo muito. Queima, queima. Não, assim, eu não gosto de palmar. Não gosto mesmo. O meu treinador fala, gente, vamos pegar o palmar, aquele que a Júlia odeia. É assim, Porra, que dói eu muito. realmente. Nossa, dói muito. E pior, é tipo, vamos supor, uma série de 300. No 50 final, isso daqui não anda mais. Aí ele alonga o braço, não tem como alongar mais. Não tem. Tá doendo. Foda. É bem complicado. Inclusive, você volta moída. Eu juro por tudo que eu volto da natação. Hoje eu fui pra natação, inclusive. Eu volto, parece que fui espancado. Parece que, pô, É eu bem não fui isso. nadar. É Parece que bem pegaram isso. 5 tacos de beisebol e começaram a me arrebentar. É bem isso. Eu tenho uma amiga que ela me perguntou outro dia, ela falou assim, Júlia, você volta como da natação? Eu falei, meu, destruída, tipo, eu só quero a minha cama, eu só quero dormir. Às vezes eu tô tão cansada que eu não sinto nem fome. E aí ela fala, nossa, mas eu volto tão elétrica. Eu falei, elétrica? Pelo amor de Deus, eu, tipo assim, eu tô indo direto pra minha cama, eu só consigo visualizar minha cama. Porra, sim. Obrigado por compartilhar dessa experiência. E na minha academia tem uma galera muito fera, tipo, na natação. A galera que vai, compete velocidade, compete travessia. E eu, apesar de ter entrado lá com o fôlego pós-maratona, então eu tava com, tipo, endurance alto, cardio Uhum. muito bem treinado, eu não tinha muito bem a técnica. Eu nadei quando criança, mas, tipo assim, eu cheguei lá e eu era lentinho. E assim, outra experiência que traz muita humildade é você nadar do lado de uma pessoa que tá nadando há muito tempo, tá? Sim, A pessoa passa. exatamente. A gente fazia treinos parecidos. As pessoas passavam do meu lado, parecia um jato. Aham. Até E hoje, não inclusive. para. Esses dias eu fui fazer Não um treino para. do lado de um cara e ele tava de paraquedas. Pra quem não sabe o que é paraquedas, é um negócio que você prende atrás de você pra aumentar a resistência da água. Ele tem o formato do paraquedas, você prende acho que na perna ou na cintura e ele fica ali pra trás, dando uma força negativa contra o seu impulso ali da natação. Sim, sim, gente, pensa você nadando e algo te puxando pra O cara trás. me puxou, É tipo, ele isso. me passou em múltiplas idas e vindas. E a gente. Foi assim. Eu não vou falar que foi humilhante, porque de fato ele é alguém que treina há muito tempo, mas foi impressionante. Assim, eu acho que a palavra certa é impressionante. Você vê o quão forte alguém consegue fazer isso. E ele termina o treino sorrindo. Eu termino o treino, tipo, parecendo, porra, que eu fui atropelado ali. É exatamente isso, exatamente isso. Eu saio da piscina parecendo um zumbi. É isso. Mas assim, tipo, eu gosto de nadar com pessoas que nadam muito mais do que eu. Sim, é muito bom. Porque na minha cabeça eu faço uma competição mental. Que eu falo assim, nossa, eu preciso pelo menos chegar pelo menos perto do pé da pessoa. E isso, nem que eu não chegue perto do pé da pessoa, mas isso me instiga a ficar pilhada o treino inteiro. E aí eu consigo dar o meu máximo, assim, tipo, o meu melhor, sabe? Eu nadei recentemente na raia com uma amiga minha que ela dobra a aula, tá? Ela faz 2 aulas seguidas. É básica. É. E aí ela, tipo, nadando comigo. E ela também me passando horrores, tá? E era a segunda aula dela já, a aula que eu entrei. Então, assim, ela me passando horrores e eu, tipo, não, ela tá aqui faz 2 aulas, eu também vou estar aqui presente 100%, não tem essa. Eu gosto muito, assim, eu tive treino pra prova e era só com uma galera, tipo, ferrada, ferrada. O tempo que eu fazia 150 metros, eles terminavam 200 metros primeiro do que eu. Era básico, assim. E foi ótimo, porque eu ia fazer, acho que era 10 repetições, e aí um deles falou: não, bora 12, bora 12. E eu não aguentava mais, mas eu fiz 12. Então, assim, te instiga, né, querendo ou não. E é muita dessa coisa da humildade, assim, adoro nadar com pessoas na raia que nadam mais do que eu. Adoro. E eu Muito faço bom, essa né? competição mental, É muito bom. mesmo que a pessoa nem saiba. Né, a competição mental existe em todos os momentos, assim. Eu acho que quando a gente fala que você não pode competir no esporte só com você mesmo, existe uma certa verdade nisso, mas também existe uma verdade em você olhar alguém e se inspirar nessa pessoa, do tipo, caceta, como que essa pessoa tá me dando um cacete nadando de paraquedas, eu nadando 200, ela nadando 300 e chegando junto comigo, tipo, como, o que que essa pessoa passou pra chegar aqui? Há quanto tempo ela nada? O que que ela tá fazendo Exatamente. melhor, assim? E eu acho que, de certa forma, isso instiga a gente a melhorar tanto na corrida quanto na natação. Eu acho que quando eu corro com gente melhor que eu também, eu sinto evoluir mais do que quando eu corro sozinho. Eu não sei se Ah, você eu tem essa também. sensação também. Eu também. Eu acho que, tipo assim, eu também acabo me doando mais quando eu tô treinando com alguém.
Porque eu falo, tipo assim, não, tô aqui com a pessoa tá aqui comigo, então vou dar o meu 100%, sabe? E com relação, tipo, à corrida, mas acho que um pouco mais com relação à natação, é muita técnica, né? Eu vejo esse pessoal que nada muito bem, eles não batem tanto a perna, eles não dão tanta abraçada, é muita técnica, eles deslizam simplesmente na água. E geralmente, assim, eu tinha esse pensamento quando eu comecei a nadar, que precisava bater perna e precisava bater braço. Eu achava que era o combão dos dois, sabe? Que fazia você nadar muito bem. E na verdade não, viu? Quem nada bem mesmo não bate tanta perna e não bate tanto braço. E na corrida a mesma coisa, né? Tipo, quem corre bem não corre bem o tempo inteiro e não corre rápido todos os treinos. É. Então, Você já viu aquele vídeo no YouTube, ou em qualquer lugar, daquelas pessoas nadando que parece que elas estão deslizando na água? sim, Bizarro, é né? bizarro, né? É bizarro. Como que elas fazem isso? Tipo, parece que Eu não ela faço a nem menor bate a ideia. perna assim, ela vai. É. Não, a perna dela bate tão suave que, tipo, parece que a pessoa tá nem fazendo esforço. Nasceu pra nadar, né? Eu acho Parece isso um... incrível. Nasceu pra nadar, exatamente. Eu acho isso incrível. E hoje então você nada em um lugar e corre com uma assessoria? Como que funciona a sua divisão ali de treinadores? Isso. Eu nado e na minha academia, e aí lá em específico tem um treinador, que é ele que me passa os treinos, inclusive ele que faz também a preparação de prova e tudo mais, a gente acaba conversando sobre. E a corrida, eu tenho uma assessoria de corrida também, que daí monta os treinos específicos para corrida. Legal. E nessa assessoria, você treina presencial ou você treina online? Eu treino online, Legal. online. E você também, né, Gui? Eu vi que você entrou para Run Fun recentemente. É uma assessoria que tem triatlon também, né? Que tem preparador físico para corrida, para natação. Você pretende fazer com eles? Essa é uma pergunta. Assim, eu por enquanto tô me enxergando, apesar de estar fazendo natação, eu tô me enxergando mais como corredor do que triatleta, assim. É, E hoje natação eu faço num clube aqui perto de casa. Não tão perto assim, mas relativamente perto. E eles que passam o treino. Apesar de eu saber que a Run Fun também tem isso. Eu não faço com a Run Fun isso. Com a Run Fun eu faço só corrida e eu faço online também. Eu não vou presencialmente no Ibira. Na maior parte dos dias eu Ah, corro legal. na rua de casa ou na esteira. É, e assim, ir pro triatlon é até um assunto que eu queria perguntar pra você, assim. Porque eu tenho a vontade. Hoje eu faço natação e corrida, mas quando eu penso na bike, não só pelo preço da bike, que é um absurdo, mas também pelos tempos de rodagem me parece um pouco impeditivo no curto prazo, assim. Eu pretendo fazer mais provas de corrida por um tempo. Tenho o sonho de fazer um sub 3 na corrida antes. Imagina um sub 3 em Legal. Major, que chique. Antes de ir, Chiquérrimo. antes de ir pro Eu ia triatlo, tatuar na mas eu minha quero, assim. testa. Tatuar o tempo na testa, né? Exatamente. As pessoas iam falar: o que que é isso? Eu falo assim: é o meu tempo da maratona. Mas eu tenho a brisa de ir pra triatlon, sim. Você tem também? Como que tá a sua cabeça sobre isso? Tenho. Tenho, e assim, ainda mais por ter um exemplo dentro de casa, né, que é o Gabriel. Gabriel aí, eu tô há quase 8 anos com ele. Desde quando eu conheço ele, ele é triatleta. Sempre foi. Ele veio da natação também, então eu tenho um exemplo dentro de casa. Eu vi ele se preparando para os 2 meia Irons que ele fez. Vi ele se preparando para o full, só que não aconteceu por conta da pandemia, e aí ele acabou desistindo. Mas era um volume gigantesco, assim. Eu não sei se de imediato eu tenho essa vontade de fazer um 70,3 ou um full. Eu acho que mais um Troféu Brasil, mais aquele GP Extreme que fala, né, que também tem, que são distâncias mais curtas. Mas eu tenho sim vontade, para ser bem sincera, eu tenho vontade. Mas o que me falta hoje é dinheiro e perder também o medo da bike. Porque na pandemia eu cheguei a pedalar um pouco na bike do Gabriel e assim, parada no rolo. Para quem não sabe, o rolo é um equipamento que você coloca a roda traseira da bike e junto com um programa que fica no laptop, tipo, você vai fazendo a rodagem, você vai pedalando e aí vai oscilando. Se tiver subida, aumenta a carga e assim vai. E aí eu fiz esse rolo na pandemia, coloquei a sapatilha e, tipo assim, eu tava parada e não tava conseguindo sair da bike. Imagina, imagina pedalar, eu não tava conseguindo, sabe, tirar a sapatilha assim? Imagina pedalar normal, enfim. Aí eu preciso, acho que, desses dois, assim, dinheiro pra comprar a bike, né? E comprar, tipo, todos os outros acessórios. E dinheiro também pra pagar uma assessoria específica pro triatlo, que eu acho que esse é um ponto também. E medo, né? Perder o medo. Acho que seria isso. Mas eu tenho, sim, vontade.
E com relação à rodagem e tudo mais, cara, é muito, muito pesado, assim, se você de fato quer fazer um triatlon. E eu acho que, vendo, né, tipo, o Gabriel e tudo mais, eu acho que o triatlon se popularizou muito, muito, tipo, de uns meses pra cá, eu quero fazer um triatlon, eu quero fazer um 70.3, e, cara, não é tão simples assim, tá? Você tem que ter um baita investimento de tempo, um baita investimento de dedicação, de dinheiro. Não é qualquer um que consegue se sustentar no triatlon, tipo, e eu digo não questão de financeiro, tá? Se sustentar mesmo, de tipo, falar eu quero isso e eu vou atrás, vou conseguir, sabe? Eu acho que virou um pouquinho, não sei, vou criticar agora, mas virou um pouquinho gourmet, né? Pra ser sincera, assim. E eu vejo influenciadores, assim, do mundo do tri, porque eu vou mostrar que é acessível e tal. Gente, não é acessível, precisa ter tempo, tá? Precisa ter muita dedicação, muito esforço, porque não é todo mundo que consegue ficar rodando 3, 4 horas em cima de uma bike, não é todo mundo que consegue nadar mais de 4.000 metros por aula, não é na semana, tipo, rodar mais de 100 quilômetros correndo, enfim, é uma baita dedicação. Então, eu acho que eu só iria pro triatlo quando eu tivesse, tipo, consciência para tudo isso, né? Quando eu tivesse, assim, me planejado para tudo isso de fato. Muito pancada, né? Nossa, rodagem é absurda. Hoje Muito. hoje a rotina dele é como, você sabe? Em termos de Do treino. Gabriel? É. Então, hoje o Gabriel ele diz que se aposentou do triatlo. Ele pegou um pouco de bode, assim, e faz acho que uns 2 anos já que ele resolveu se dedicar 100% ao trabalho dele. Ele é fotógrafo e filmmaker. E aí, realmente, desses 2 anos que ele focou, tipo, 100%, deu um boom gigantesco no trabalho dele. Recentemente ele entrou, inclusive, para as filmagens na corrida. Tá dando super certo, muito legal. Inclusive, a agenda tá aberta para quem quiser contratá-lo, fazer o merchan. Passa os arroba aí, como que fala com o Gabriel também. Gabriel, underline Antunes 1. Enfim, se vocês entrarem no meu perfil também, dá pra ver, e aí eles passam o orçamento tudo direitinho. Mas ele tá aposentado, né? Da, da, do esporte mesmo. Ele voltou a nadar, tem mais ou menos um mês que ele voltou a nadar, que com assessoria mesmo, né? Assessoria, digamos assim, um treinador igual ao treino. E aí ele fez uma provinha até esse final de semana de natação. A corrida, ele tá correndo por ele mesmo quando dá na telha, não tá muito assim, mas ele veio com um papo essa semana que ele queria fazer uma major ano que vem. Vamos ver. Cara, eu tô com um sonho de fazer uma Major também, acho que vai ser muito legal. Mas bem legal, bem legal. E aí, agora indo pra você, quais suas metas no esporte? Eu sei que você tem uma prova chegando aí, o que que você tem em mente? Prova. Especificamente da prova ou no futuro? Vamos Futuro começar pela mesmo. prova e depois a gente vai pro futuro, porque a prova tá logo aqui na porta. Provavelmente quando as Agora. pessoas ouvirem isso, você já vai ter feito a sua prova. Feito. Então, conta como que tá a sua expectativa, por que que você escolheu essa prova em específico e depois a gente fala um pouquinho dali pra frente. Tá bom, combinado. Falando da prova em específico, eu tinha um desejo já, desde quando eu comecei a ficar mais forte nos treinos de natação, a fazer uma travessia. Porque, assim, antes de começar de fato a nadar direito, eu não pensava em competir, tá? Sendo muito sincera, eu fazia aula por fazer. Aí comecei a pegar a sério, quis fazer competições. E aí a minha ideia era fazer uma travessia, né? Para quem não sabe, travessia é uma competição no mar. Então tem as distâncias, você faz e acabou. É isso, é como se fosse uma prova de corrida. Você corre, volta e acabou. Então o foco era uma travessia. Com isso da travessia e tudo mais, eu troquei de treinador. E aí foi quando o meu treinador atual, ele leva, né, a equipe, ele tem uma equipe, né? E aí ele acaba levando o pessoal para essas competições e aí chamou a minha atenção. Eu falei assim, bom, bora. Então eu comecei a treinar para isso. Aí comecei a correr, porque a natação puxou para mim a corrida. Comecei a correr, comecei a me interessar. E um belo dia entrei lá no site do Circuito Mares, que é a competição que eu vou fazer. Inclusive, é uma competição super tradicional. Geralmente, quem nada conhece essa competição ou já fez, enfim, já ouviu falar. Ela é bem tradicional mesmo. E ela acontece em 4 etapas, né? Acho que 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. E aí entrei no site deles e eu vi que tinha essa modalidade de aquatlon. Eu nunca tinha ouvido falar de aquatlon na vida.
Nada, nunca. E aí eu vi que era 1.000 metros nadando e 5 km correndo. Isso foi, se eu não me engano, em abril, por aí. Em abril. Que foi quando eu entrei na assessoria de corrida. E aí eu conversei até com a Lari, que é da minha assessoria, e com o meu treinador de natação. Falei assim, meu, será que rola? Tipo, a Lari falou, rola super você correr 5 km, fica tranquila até lá, que eu já tinha visto a etapa de Ilhabela. Eu já tinha visto que eu queria fazer Ilhabela. Eu falei assim, eu vou jogar essa prova lá pra frente, porque eu quero treinar bastante, eu quero estar condicionada, pelo menos com o mínimo de condicionamento físico, sabe? Porque eu nunca tinha, eu tava vindo de um sedentarismo e eu nunca tinha levado a sério uma competição. Então eu joguei essa prova lá pra frente. E aí eu falei assim, escolhi a de Ilhabela, eu falei assim, eu quero fazer essa. A Lari super apoiou, falou que 5 km até lá eu super corria, e eu não, assim, corria 5 km, mas eu morria pra correr, então até lá ela me prometeu que ia dar tudo certo, e realmente deu. E o meu treinador de natação, a primeira coisa que ele virou pra mim e falou, ele falou assim, você já nadou no mar? E eu já tinha nadado no mar, eu falei assim, já fiz um treino no mar. Ele, então bora. E aí ele até comentou comigo, ele falou assim, olha, você só vai fazer essa competição se você já tiver treinado no mar, se você já treinou, ok. Só que antes dessa competição, eu ainda quero que você treine em águas abertas. Eu não quero que você vá, tipo, crua, sabe? Porque é muito diferente. E de fato, é muito diferente, muito diferente. E aí eu fiz 2 treinos no Riacho antes e esse treino no mar que eu fiz antes de querer, de fato, competir. E aí as pessoas até me perguntam, né? Tipo, você tem experiência de. Eu tenho experiência, a primeira vez já tá feita. Mas eu não tenho uma rotina de ficar treinando no mar ou no riacho, não. Tenho mais com relação à piscina mesmo. E dentro da piscina eu tenho treinos também específicos com relação à navegação, que é bastante importante, né? Que no mar e no riacho a navegação é diferente. Eita, eu nunca nadei no mar, então eu não tinha. Tipo assim, eu, É eu eu imagino que diferente. seja diferente, mas eu não tenho ideia do porquê. O que que rola no mar de diferente? Tipo assim, claramente é diferente da piscina que você consegue É ver o fundo ali, muito mas o que acontece? diferente, O é que que muito tal? diferente. Então, primeiro que tem N fatores por trás que influenciam na sua navegação, né? Primeiro que vento, a onda, a correnteza, você não consegue visualizar embaixo, né? Tipo, igual a piscina, então é tudo preto. Não tem pausas, para você não tem uns 5 minutos para você respirar e falar assim, ai, tranquilinho ali, não. Você não tem o impulso da raia, fora os objetos que a gente se encontra no mar, né? Tipo assim, algas. Às vezes tá nadando, vê uma alga na tua mão e aí você acaba se assustando um pouco. Então tem esses outros fatores. E no mar também a navegação é diferente porque na piscina a gente respira na lateral, né? A gente encosta o braço, respira na lateral e já faz a braçada. No mar é diferente. No mar eu tenho que fazer meio que uma olhada de jacaré antes de fazer a braçada. Eu tenho que subir para a superfície com a água aqui, olhar onde tá a boia, virar a cabeça e dar abraçada. Então eu preciso ter essa técnica até para me sinalizar onde que eu tô. Caramba, nadando dois por um também. Tipo, respirando a cada duas braçadas. Exato, E aí dois por sempre um. olhando pra frente antes na. Sempre olhando pra frente antes, pra identificar onde tá a boia. E, meu, assim, você nunca nadou, né? No No mar, mar. não. A primeira vez que eu fui nadar no mar foi muito engraçado. Fui com a minha sogra também nada, ela super me puxou. E foi assim, igual a corrida, tá? Ai, vamos, vamos. Foi na semana. Foi tudo que acontece comigo é tipo, vamos, vamos. E aí a gente chegou lá, que quem puxou esse treino foi a antiga assessoria de corrida dela, que também é especializada em triatlo, e a gente fez com o Mestre dos Mares. É Hum, muito legal os Mestres dos Mares. Eles têm treino todo mês, todo final de mês lá no mar. E aí você paga um valor e tem, tipo, acompanhamento de profissional, de caiaque e de jet ski. É muito legal. E das boias, né? Aí eles deram uma instrução e tudo mais, tinha acho que mais ou menos umas 50 pessoas, estava bastante gente. Eles dividiram a galera em blocos, tipo iniciante, avançado, intermediário. E aí fiquei lá no bloco dos iniciantes, só que eu tava tipo ansiosa, eu tava um pouco nervosa e tudo mais, a minha sogra falando comigo, eu tava tipo, nervosa, mas enfim. Nesse grupo que eu tava de iniciantes, tinha duas pessoas em específico que elas estavam muito, muito nervosas. E é natural, tá, gente? Não tô criticando. Só que o nervosismo dela me contagiou. Sim, me dominou.
E aí a gente fez fileira para entrar no mar, porque também não entramos todo mundo juntos, o grupo de iniciante, que geralmente em prova no mar entra todo mundo junto, viu? Todo mundo se batendo e vambora. E aí a gente entrou uma de cada vez. Eu entrei, deu 100 metros, sem brincadeira, eu levantei a mão pro caiaque vir. Eu não estava conseguindo encaixar minha respiração. Eu respirava um para um e não conseguia, não conseguia. E não era, eu tava com pânico porque eu não tava enxergando. Não era. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não conseguia respirar. Respirar. Eu não estava, tipo, nervosa. Meu psicológico estava bom. E tanto é que eu ficava me perguntando, falava, Júlia, por que você não consegue respirar? O que que tá acontecendo que você não tá conseguindo respirar? Aí eu chamei o caiaque, aí o caiaque veio pra mim e falou assim: fica tranquila, você tá tendo tipo um mini ataque cardíaco. Aí eu, tudo bom? Como assim um mini ataque cardíaco? Ele você estava muito nervosa, a temperatura do seu corpo com a temperatura da água dá um choque térmico, e aí você entra nessa pane, assim, tipo, dentro de você e você perde a respiração e você não consegue respirar. É natural. E aí, aquilo, ao mesmo tempo que me deixou nervosa, me deixou, tipo, não sei, um pouco aliviada. Aí ele ficou uns 5 minutos conversando ali comigo e eu fiquei fazendo exercício de respiração, igual eu fazia quando eu comecei a na natação. Eu afundava, soltava a bolha e voltava para a superfície. Voltava, soltava a bolha e voltava. Aquilo me deu uma acalmada, consegui nadar até a boia, que tinha tipo uns 400 metros. Quando eu cheguei na boia, as duas pessoas que estavam comigo na areia, que estavam muito nervosas, elas chegaram com o professor. Só que elas estavam muito nervosas a ponto de apoiar no caiaque e quase cair. Nós, o caiaque, tipo, todo mundo. E aquilo começou a me deixar mais nervosa ainda. Aí o professor que tava lá falou assim: Meu, vai, senão você não vai sair daqui. E foi o que eu fiz. Eu fui, e foi a primeira vez que, tipo, daquilo que eu tinha entrado no mar, que eu nadei sozinha, porque o caiaque tinha me acompanhado até a boia. E aí foi um desafio assim mental pra mim, que eu comecei a conversar comigo. Eu falava assim, Júlia, é a respiração. Tipo, calma, você não tá nervosa, vamos lá. O mar é tranquilo. É, tinha pessoas na minha frente. E aí eu focava assim, foca nas pessoas que estão na sua frente. Tipo, eu comecei a ter vários mantras na minha cabeça, sabe? E a volta, querendo ou não, ela é mais fácil, porque você tá no sentido da onda. Então você pega meio que uns jacarezinhos com ela, sabe? E quando eu cheguei na areia, foi tipo um mix de emoção, assim, que eu acho que eu nadei, sei lá, 400 metros da volta. E eu falei, caraca, eu nadei 400 metros sozinha, sabe? Tipo, que alívio. E aí o professor veio falar comigo depois, e, gente, é completamente natural, tá? Esse nervosismo, muita gente fica nervosa. Depois, enfim, elas acabaram nem conseguindo terminar o treino. É natural. Muita gente entra em pânico porque não consegue ver o fundo, porque o fundo é tudo escuro. Entra em pânico também do jeito que eu entrei, por conta do choque da temperatura, por conta da ansiedade. Então, é muito importante, assim, se você quer fazer uma prova no mar, uma prova de águas abertas, tem que treinar antes, gente. Tem que treinar antes. Não, não vamos, não recomendo. Não recomendo. É, eu confesso que eu quase fiz o treino desse mês. Eu acho que ainda vai rolar do Mestre dos Mares lá no Guarujá, né? Isso, é lá no Guarujá. É Minha, bem legal, que é bastante. meus treinadores Foi domingo de natação passado. tem. Oi? Foi domingo passado. Ah, foi já? Foi domingo Legal, eu passado. tô considerando Geralmente é fazer. sempre, geralmente é sempre tipo no penúltimo ou no último final de semana do mês. Legal, porque eu tô querendo fazer, assim, pra entender a dinâmica. Eu nunca fui grande fã do mar, pra ser sincero, mas eu não quero falar que eu não gosto pra não criar uma crença limitante na minha cabeça. Mas, assim, nunca foi natural para a minha pessoa entrar no mar, nadar legal ali. Eu tenho um certo medo irracional de não conseguir enxergar o fundo. Mas eu sei que quando eu entrar ali, eu vou, de alguma forma, lutar igual você aprendeu a lutar. Mas não é uma coisa que eu falo assim, uau, vamos nadar no mar, vai ser super divertido. Tipo assim, não é. Mas eu sinto que se eu conseguir, que eu vou conseguir, vai ser uma experiência interessante ali, de superação, de certa forma, e aprendizado também. E Não, vai. muito legal essa troca de nadar no mar, eu acho super importante para quem tá querendo começar ali no aquatlon, porque querendo ou não, raramente as provas são na piscina, eu acho que nunca, na verdade. Não, acho que não. E a partir Só daí, represa e mar. depois desse aquatlon que você vai fazer agora esse final de semana, o que vem na tua vida como esportista? Então, temos um aquátlon em novembro também, que eu já até lancei lá no TikTok, que se eu gostar desse eu faço também. Mas com relação a natação, assim, né? Eu gostaria muito de fazer uma travessia.
E vai ter uma travessia no final desse ano, que é de revezamento, é 2,5, 2,5, e eu tô tentando convencer o Gabriel a fazer os outros 2,5 comigo. E eu queria também fazer uma prova de 10 quilômetros correndo, tipo, para bater RP mesmo. Quando eu comecei a correr assim um volume um pouquinho maior do que 10 quilômetros, a pegar uma confiança nessa distância, eu acabei me lesionando. Então agora que eu tô voltando, eu acho que esse vai ser o foco, fazer uma prova legal assim de 10 quilômetros. Bem legal. A prova de 10 quilômetros também vai entrar na minha, no meu mapa de próximas corridas, porque agora meu foco é desenvolver velocidade. Até agora eu tava com muito foco em Legal. distância e agora eu quero ficar mais rápido. Eu nunca fiz também uma prova de 10K, vai ser emocionante pra gente. É, legal. E não pensa em fazer nenhuma quatro? Boa pergunta. Talvez. Tem a galera que treina natação comigo, eles fazem bastante, tipo, travessia, aquatlon. Até esse cara que eu te falei que nadava com paraquedas, eu acho que ele já fez até 15 quilômetros de travessia. Tipo, bizarro, 15 quilômetros Nossa, nadando. bizarro. É muita coisa. Gente do céu. 15 quilômetros. Imagina Eu nadar fico 15 quilômetros, passada. tipo, no mar, sem parar, sem raia, sem, tipo, Sem parede pra segurar. descanso. Muito louco, né? Nossa, muito louco. Muito louco. Nossa, muito louco. Eu tenho uma amiga que ela nada, ela vai nadar aquela Alcatraz que fala. Sei, que é a prova lá em São Francisco, né? Que nada na Isso, vai prisão até a. nadar. Não, não. É Alcatrazes, Alcatraz, não sei, alguma coisa assim. E ela vai nadar 7 quilômetros. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Mas provavelmente eu vou fazer provas de corrida nesse curto prazo. Não tenho nada na agenda ainda, nem de corrida, nem de natação, porque eu tô voltando de lesão também recentemente. E você também, né? A gente nem comentou da sua Sim. lesão. O que aconteceu aí? Eu confesso que eu não acompanhei muito. Eu sei que você tá voltando aos poucos também, assim como eu. Mas o que rolou ali de lesão? Meu, foi uma pré-fratura no osso ali perto da panturrilha, que se eu não me engano é a tíbia. Ali na Eu acho que canela, eu é acho que é. isso foi uma pré-fratura e assim, ainda bem que eu parei de correr porque era pra ter fraturado de fato. Tava bem quase lá, né, digamos assim. E assim, foi bem rápido do que eu senti pro diagnóstico, assim, sabe? Porque eu não tava sentindo nada, literalmente nada. E aí, num dia, eu fui correr no parque e no meio do treino tinha uma rodagem de 1 hora, se eu não me engano. No meio do treino, eu não conseguia mais correr. Eu simplesmente não conseguia mais correr, doía muito, muito, muito. E eu nunca tinha sentido essa dor na vida, eu nunca tinha tido uma canelite, então eu não sabia identificar o que era. Eu terminei o treino e quando eu terminei o treino, eu não conseguia colocar o pé no chão, eu ficava mancando. E aí eu falei, meu, tem alguma coisa muito estranha. Tipo, eu não tô conseguindo colocar o pé no chão. É, do nada, sabe? E aí, nessa mesma semana, eu fui numa fisioterapeuta e ela foi fazer uma soltura. E quando ela chegou na parte ali da panturrilha, nossa, tipo, eu vi estrelas, eu gritei assim, tipo, o que que é isso? Sabe, tipo, que loucura é essa? Que dor é essa? E aí ela falou, ah, isso daqui tá com cara de lesão, hein? Tá com uma possibilidade de lesão. E fui no ortopedista, fiz os exames e deu essa pré-fratura. E aí, assim, é repouso. 1 mês e meio a 3 meses de repouso. E aí ele até comentou comigo, ele falou, ah, se você tiver, por conta da prova, né, vai voltando aos poucos e assim, correu, sei lá, 1 quilômetro, doeu, parou. Era assim. Mas aí eu preferi ficar de repouso completo mesmo e tentar voltar, que foi no, no final de semana. Mas você No final continuou de semana, e nadando. continuei nadando, continuei nadando. Uma das coisas que o ortopedista, tipo, me indicou assim era continuar nadando, mas continuar nadando sem nadadeira, porque é um equipamento, né, que força bastante, e sem dar tanto impulso na raia, pra também não forçar, porque toda vez que eu dava impulso doía, e aí ele me proibiu. Batendo perna também, só se não tivesse doendo, que não sentia muito não, pra ser sincera. Só mais com material e esse impulso. Então ele me liberou a natação, me liberou bike, que eu fiz também pra caramba, e o transporte. Boa, Ju. No começo eu fiz muito isso também, assim, de, tipo, não poder usar o pé. Eu não podia usar aerol, né? Não podia usar nada Uhum. dos meus pés ali.
E aí, quando eu comecei a voltar, só com a perna direita. Então eu tinha que dar impulso com a perna direita e bater a perna direita, mas sem usar a nadadeira ali também, por um bom tempo. E aí depois eu comecei a usar tal, eu demorei 88 dias pra voltar. O seu acabou sendo os 3 meses Caraca, ou foi menos? Eu tenho a impressão que foi menos, né? foi uns 2 meses, 2 meses. Foi rápido até. E aí, pra gente Foi. encerrar aqui, eu quero entrar perguntas de TikTok, depois eu vou entrar em perguntas mais pessoais. Mas você também hoje tá estouradaça no TikTok. Todo mundo te viu ali na For You e continua te vendo. Da onde veio a vontade de fazer vídeo, assim? Você já conhecia as meninas? Então, não conhecia as meninas a princípio. Eu sempre fui uma viciada em TikTok, sempre. Eu sempre estive na plataforma, mas não produzindo conteúdo, curtindo mesmo. Passava horas, horas no TikTok. E sempre gostei muito. Aí, comecei nessa pilha de esporte, de querer fazer esporte. A primeira pessoa que apareceu pra mim foi a Malu. E a Malu, antigamente, tinha conteúdos sem narrar, né? Eram conteúdos rapidinhos ali dela calçando tênis, dela saindo pra correr. E eu achei aquilo demais, assim, tipo, as estéticas dos vídeos eu achei muito legal. Comecei a seguir Malu. É, Aí, da Malu, que eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo, apareceu a Pietra. E a Pietra, pra mim, foi minha referência, eu falo isso pra ela. Começou a ter. Dá pra ouvir? E aí a Pietra para mim foi assim uma referência porque ela começou a ter vídeos narrados, né? Tipo, mostrando mesmo a realidade. E eu olhei aquilo e falei assim, caraca, tipo, era isso que eu precisava, sabe? Eu precisava entender um pouco mais como que funciona esse meio, como que funciona eu, a realidade mesmo do esporte, sabe, em si. E aí eu falei assim, bom, comecei a seguir ela e ela foi uma das minhas inspirações para eu conseguir perder a vergonha para gravar os vídeos, para ser bem sincero, assim, porque eu gostei muito do formato do vídeo dela, eu gostei muito de como que ela falava do real, do que ela vivia, e eu falei assim, e eu sempre gostei muito dessa parte, eu sempre comentei com as minhas amigas que eu odiava a blogueira que acordava às 5 horas da manhã berrando que era tudo lindo e maravilhoso. E as meninas mostravam outra realidade, eu falava, porra, é isso que eu quero, sabe? E aí comecei a produzir conteúdos nesse sentido, mas a Pietra, eu confesso que ela foi uma inspiração para mim, tanto é que eu tenho até um vídeo, ainda tá lá na página, que ela pergunta para mim de um tênis que eu tinha comprado e eu inicio o vídeo falando, ai Pietra, eu já considero a gente amiga, porque a gente tinha muita interação ali, né? E de fato a gente se tornou amigas e se tornamos aí essa comunidade e eu quis mostrar a realidade, sabe? Eu quis mostrar que não era 100% feliz na corrida, que não era 100% ai, acordei e quero fazer isso, que 5 horas da manhã ninguém acorda berrando feliz, porque não é possível, entendeu? Tomou alguma coisa antes, não é possível, né? Que a gente se sente cansado, que a gente trabalha pra caramba e ainda assim a gente tenta encaixar um treino, tanto é que eu lancei essa skin CLT, eu vi falando isso, sabe, na skin CLT, na skin advogada, um dia comigo sendo atleta CLT, enfim, eu acho que eu quis mostrar um pouco mais dessa realidade também. Acho que esse foi o ponto principal. E também me ajudou muito, tá? Me ajudou muito a estar instigada dentro do esporte, a falar assim, preciso treinar hoje, mas tipo, ai, que bode de ter que treinar hoje, sabe? E aí eu fico tipo, não, mas isso daqui é um conteúdo legal, né? E aí no vídeo, na hora de narrar, saía natural, tipo, eu estava com bode de treinar, mas aí eu fui e tal. E as pessoas, e acaba falando uma identificação, né, com as pessoas. Definitivamente. É isso. Definitivamente. Eu adoro o vídeo de vocês. Eu acho sempre muito honesto, assim. Eu sempre acho autêntico. Cada uma de vocês acho que assumiu uma personalidade, digamos assim, na hora de fazer o vídeo. E eu curto o conjunto da obra, assim. Eu acho que vocês. Eu falei pra Malu, vocês são tipo Power Rangers do negócio. Eu não usei esse termo, mas a união de vocês forma uma ideia na minha cabeça. É uma mensagem que tá sendo passada ali de tipo, corrida não é tão maravilhoso assim no sentido de acordar. Fala assim, uau, 5 da manhã, hoje eu tenho 30 quilômetros pra fazer, hoje eu tenho 15, 12 que seja, quilômetros pra fazer. E eu tenho curtido muito o conteúdo de vocês. Eu acho que é muito importante o que vocês vêm fazendo e o modelo todos de fazer com narração, sem narração. Acho que vocês seguiram a linha da Eloá. Não sei, eu perguntei pra Malu, você chegou a conhecer a Lembro. Eloá? Sim, A Eloá eu cheguei a acho que conhecer. caminhou pra hoje a gente conseguir correr ali no TikTok. Ela fazia muito vídeo, Uhum. era muito intenso. Muito, muito.
Eu lembro dos últimos vídeos dela, que acho que ela foi até correr em Cancún, não foi isso? Alguma coisa assim? Foi. Que ela ficava postando. Uhum. E eu falava, nossa, que imagem linda! Olha onde ela tá correndo. Era muito legal. Eu Aproveitava lembro de ver muito esses nisso. vídeos também e pensar, nossa, corrida é um esporte interessante, né? Porque eu nunca tinha corrido fora de São Paulo, né? Eu nunca tinha viajado ainda pra correr. E eu vi ela, tipo, uma viagem super de lazer, fazendo a corrida. Eu falei assim, cara, divertido isso. É um esporte Exatamente. que dá pra fazer em outros lugares também. Uhum, bem legal. Mas hoje as meninas, assim, tipo, elas já são bem mais estouradas do que eu, né? Eu escolhi crescer, igual você falou, crescer um pouco mais devagar. Porque eu não tenho tempo também pra ficar, tipo, postando 3, 4 vídeos por dia no TikTok. A estratégia da plataforma é essa, né, para você crescer com uma velocidade maior, mas eu realmente não tenho tempo. Acho que por conta do meu trabalho, eu edito tudo num dia só, para você ter uma noção. Pego domingo, edito tudo e vou soltando ao longo da semana. Pancada. E eu posto, tipo, no máximo 2 vídeos por dia, assim. Então, eu escolhi crescer um pouquinho mais devagar do que elas, e elas também tiveram um crescimento muito rápido, né? Tipo, e super merecedora, sério mesmo, assim, olha, eu falo, meu, é isso aqui que tinha que viralizar mesmo, Né? sabe? Elas mandam muito bem. Muito. Mas você tá fazendo com uma frequência bem alta também. Vídeo todo dia tem. Eu Isso vejo tua eu carinha com coloquei na minha frequência ali no meu cabeça. TikTok. Na minha cabeça eu coloquei que vídeo ia ter todo dia, pra me manter constante. Eu estudei muito antes, né, de começar no TikTok. Eu sou meio CDF nessas coisas e a organização, né, fala mais alto. Então eu estudei muito a plataforma antes, eu já era uma consumidora da plataforma, então eu comecei a estudar, assistir vídeos, li artigos, vi um monte de coisa para como viralizar. E quando eu comecei a postar no TikTok, eu já tinha 15 dias de vídeo gravado. E aí eu comecei a postar os vídeos durante 15 dias sem parar e comecei a ver o que viralizava, o que, que as pessoas se interessavam mais e eu comecei a fazer os meus conteúdos a partir daí. Comecei a fazer assim. E aí eu entrei num ritmo de fazer pelo menos 2 vídeos por dia no TikTok e foi assim. Hoje eu acho, se eu não me engano, eu comecei tem uns 6, 7 meses e eu tô batendo 6 mil seguidores. Então, assim, às vezes eu penso, né, nossa, não tá crescendo nada e tal, mas se você for ver num todo, tipo, cresceu e cresceu rápido, né? Uma média de 1.000 seguidores por mês. É, É, é bizarro, tá? é É bizarro, bem exato, é forte. bizarro. Legal. E aí, pra encerrar isso daqui, eu vou fazer duas perguntas. Uma que vai ser muito fácil e essa que não vai ser tão fácil assim. Se você tivesse Ai, que dar Deus. algumas dicas pra quem tá começando na produção de conteúdo, o que que você diria pra essa pessoa? Tá. Eu acho que eu faria o que eu fiz também. Antes de você entrar em qualquer plataforma que seja, eu acho que você tem que estudar muito bem ela, né? Principalmente saber as diretrizes da plataforma, saber como viralizar na plataforma e de forma orgânica, tá? Não adianta ficar comprando streamings ou, enfim, ficar colocando dinheiro na publicação para te alcançar, porque a plataforma uma hora ela te boicota. Então, estudar bastante a plataforma nesse sentido e ter planejamento. Por exemplo, eu tinha 15 dias de vídeo programado. Então, eu comecei a entender do que viralizava, do que a galera se interessava mais. E, por exemplo, um primeiro vídeo que eu postei tinha 300 views, num outro 600. O que é esse de 600 eu fiz de diferente do de 300 que chamou mais atenção, sabe? Quais foram os comentários desses de 600 aqui que me dá uns gatilhos para outros vídeos, para uns vídeos mais incrementados. Eu acho que eu iria mais nessa linha, na organização e no estudo da plataforma, que foi o que eu fiz. Né? E interagir, gente. O mundo da internet, ele é um mundo que ultrapassa barreiras, assim. Eu nunca imaginei que eu iria ter amigas tão próximas assim como elas, por exemplo. E elas surgiram da internet. Você até comentou, né, que você achava que a gente se conhecia antes. E não, me conheci na internet. Então, assim, achar pessoas dentro dessas plataformas do seu nicho. Porque, querendo ou não, vocês produzem conteúdo juntas, isso engaja várias contas e você acaba se enturmando ali também com o mesmo conteúdo, sabe? Tipo, isso é muito legal, essa interação é muito legal. Então, acho que as dicas que eu daria é estude a plataforma, é, se organize com relação aos seus vídeos e interaja com as pessoas do seu nicho. Sensacional. E agora pergunta fácil, quem quiser acompanhar os seus conteúdos e saber mais de você, onde que a pessoa vai te encontrar? Essa é fácil. Ai, esse é fácil. No Instagram e no TikTok. Eu tô nessas duas plataformas e os dois arrobas são iguaizinhos. É Giulia Loschiave,
com V mudo. Então é Giulia Loschiavo com V mudo. E é Giulia com G e o Loschiavo é com CH. Gente, é um pouco complicado, eu sei. Calma aí, tu meteu logo um xadrez ali pra pessoa te seguir, hein? Vamos lá, é Vamos, arroba repita. Giulia. Repita. Lembra? Sabe quando no rádio tá falando que horas são? 7h36. Repita, 7h36. Repete aí teu arroba que até eu Ai, buguei gente. aqui. É arroba Giulia Loschiavo com V mudo. Tá, pô. Se alguém não Aqui, Gui, entendeu, eu vou coloca deixar na aqui. bio aqui do episódio em todas as plataformas. Sigam a Júlia. Júlia, foi um enorme prazer falar aqui com você. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo papo. Vamos falando mais vezes e boa sorte na sua prova, se a gente não se falar até lá. Muito obrigada. Se Muito diverte pra obrigada, Gui. cacete, vai ser animal. Muito obrigada, Gui. Obrigada pela oportunidade de falar. Eu nem sei se eu consegui contribuir muito. Confesso, pessoal, que eu estava 100%. nervosa. Então, eu comentei com o Gui e falei, meu Deus, o que que eu vou falar, né? Enfim. Mas muito obrigada pela oportunidade mesmo e a gente vai se falando, Gui. Obrigada. Pessoal, eu também vou estar compartilhando tudo, tipo, literalmente tudo da prova, do pós-prova, nas minhas redes sociais. Boa. Desce das próximas também, então se esse podcast for lançado Desce das depois da prova, próximas. segue lá pra acompanhar, porque vem coisa boa aí o tempo todo nos arrobas dela.